Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports For. As coisas começaram a sair do controle na McLaren. A equipe de Woking vem encontrando performance com seu MCL 38 de forma que poucas vezes vimos na Fórmula 1. Lutando pela quinta posição no início da temporada, bastou uma atualização em Miami para que o time de Lando Norris e Oscar Piastri passasse a lutar por pódios e vitórias regularmente. Uma performance fantástica que faz com que a McLaren seja a única equipe do grid a ter pelo menos um piloto no pódio em todas as corridas desde a China, ou nas últimas 12 corridas disputadas até aqui. Isso fez com que a vantagem da Red Bull sobre a McLaren desabasse dos mais de 100 pontos após a corrida em Emília-Romagna para apenas 8 após o GP de Monza. E quando olhamos de fora, a McLaren parece uma equipe em perfeita harmonia. Zac Brown não cansa de elogiar a parceria entre seus pilotos, a boa forma como trabalha juntamente com o chefe André Stella, e como tudo são flores dentro do centro de tecnologia em Woking, um verdadeiro contraste com muitas equipes do grid. A Red Bull, por exemplo, está em ebulição dentro e fora das pistas. O chefão Christian Horner tem lutado não só para levar o time de volta às vitórias, algo que não acontece há 6 provas, mas também contra o pai de seu principal piloto, contra seu consultor e contra a perda de nomes importantes como Adrian Newey, Rob Marshall e Jonathan Whitley. Entre seus pilotos, Max Verstappen nunca escondeu seus sentimentos por Sérgio Pérez, que considera um piloto fraco e incapaz de ajudar na luta pelo título. Na Mercedes, as coisas não são diferentes. Após o anúncio de que Lewis Hamilton estará vestindo o vermelho da Ferrari no ano que vem, a equipe passou a ver seus pilotos travarem uma disputa interna. Após o GP da Holanda, por exemplo, Hamilton afirmou que se tivesse largado na mesma posição de Russell, teria chegado ao pódio. O heptacampeão do mundo foi o 8º colocado após ter largado em 10º, enquanto Russell largou em 4º e viu a bandeira quadriculada na 7ª posição. A McLaren soltou seus pilotos para correr na pista e implantou o que vem chamando de regra papaya, o que é simplesmente não haver toques entre os companheiros de equipe. Oscar Piastri e Lando Norris vêm seguindo essa regra à risca, mas as coisas começaram a esquentar a partir do momento em que a equipe mostrou ter carro para brigar por vitórias. Piastri vem claramente mandando recados para seus chefes de dentro do cockpit de seu MCL 38. Não vai servir de escudeiro para Lando Norris e vai tentar ganhar sempre que possível. No GP de Monza, Lando finalmente fez uma boa largada e permaneceu na frente. Piastri também largou bem e a McLaren manteve a dobradinha até a segunda chicane, quando o australiano colocou o carro por fora sem qualquer cerimônia, forçando Norris a evitar um acidente e ainda a perder a posição para Charles Leclerc. Norris cobrou publicamente uma posição da equipe quanto a essas questões após o GP de Monza. É algo que vamos conversar. Eu poderia ter freado um pouco mais tarde, mas às vezes é mais fácil falar do que fazer. Se eu tivesse freado 2 metros depois, facilmente teríamos um acidente. A coisa mais fácil é simplesmente frear mais tarde e forçá-lo a sair e eu o teria tratado como faço com todo mundo. Obviamente, peguei leve, então talvez eu tenha sido um pouco cauteloso demais e paguei o preço. Do lado de Piastri, a única resposta à disputa foi que ele deu espaço suficiente e não havia muito mais a comentar. Na Fórmula 1, a harmonia entre pilotos dura enquanto a luta não é por vitórias. Foi assim com Hamilton e Rosberg, com Carlos Sainz e Charles Leclerc, com Rubens Barrichello e Jason Button em 2009, com Alonso e Hamilton em 2007. E temos vários outros exemplos na história. A McLaren terá que lidar com seus pilotos cedo ou tarde, algo que André Stella está evitando ao máximo, e exceto que consiga um carro dominante, capaz de vencer todas as corridas, como a Mercedes e Red Bull nos últimos anos, terá que escolher um número 1.
ou vai sempre correr o risco de repetir sua própria história em 2007, quando Alonso e Hamilton lutaram metro a metro pelo título, que acabou nas mãos de Kimi Raikkonen por apenas um ponto de diferença? Amante do esporte, a McLaren tem sem dúvidas a dupla mais equilibrada do grid. Será que isso pode ser um problema ao invés de uma solução? Deixe para a gente nos comentários. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente! Vem para o Sports 4!